Saúdo a todos, amados e queridos irmãos e ouvintes, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estarmos novamente juntos, participando da palavra, da oração e crendo que Deus nos ensina todos os dias e todos os dias o Espírito Santo nos instrui para que nós possamos compreender a palavra de Deus, para que nós possamos assim viver tudo o que Ele tem para nós hoje, porque sabemos que o nosso tempo é hoje. E dentro desse limite nós procuramos saber tudo o que Deus deseja da nossa caminhada aqui na terra. E nós devemos receber as instruções para que vivamos melhor. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês em um texto bíblico do livro de Jonas, capítulo 2, que vai falar sobre a oração de Jonas. E vai falar também sobre a nossa oração, com certeza, porque tudo isso é importante que a gente compreenda, porque é através desse entendimento que a gente se comunica com o nosso Criador. Então a palavra de Deus diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e Tu ouviste a minha voz, porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos olhos, todavia tornarei a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci aos fundamentos dos montes, a terra se encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas Tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no Teu santo templo. Glória a Deus. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de comunicar o Seu desejo ao nosso coração. Mas nós vemos a importância de entender estas coisas. Primeiro, a gente tem que saber que oração é comunhão com Deus. E a leitura da palavra nos leva à intimidade, através do conhecimento. E da oração, nós andamos com Deus no nosso viver diário. E sabendo destas coisas, entendendo estas coisas, nós não podemos, de maneira alguma, desviar desse entendimento, desviar dessa sabedoria, porque é o caminho claro, é o caminho perfeito, que nos leva a Deus, que nos leva a Cristo, que nos leva pela fé a entender o momento que nós estamos passando e por que estamos passando. Através da intimidade nós entendemos a boa e perfeita vontade de Deus. E conhecendo a boa e perfeita vontade de Deus, por que não seguir? Por que não caminhar? Então nós vamos compreender através da leitura desse texto a importância da oração. Por que nós temos que orar? Por que nós temos que ler a Bíblia? Por que nós temos que conhecer o que está escrito a respeito de Deus e a respeito de nós? Conhecendo o que está escrito a respeito de Deus, nós conheceremos o que está escrito a respeito de nós. Pode ter certeza que o que está escrito a respeito de nós são coisas boas, são coisas maravilhosas, são coisas agradáveis. O próprio Deus diz no capítulo 29 de Jeremias que os pensamentos que eu tenho de vós é pensamentos bons, é pensamentos de paz, de vida, para que vocês vivam, para que vocês tenham saúde, tenham vida. Então, amados, quando nós entendemos os pensamentos de Deus, quando nós conhecemos a Deus através da oração e através da intimidade da palavra, nós teremos revelações maiores a respeito do homem, de quem somos. Nós vamos entender que o nosso pecado nos separou de Deus, mas o amor de Deus nos trouxe de volta para Ele, através de Cristo Jesus, a sua morte vicária no Calvário, nos deu gratuitamente tudo que nós não merecíamos. A graça de Deus se revelou no Calvário.
ali naquela cruz, Ele fez tudo por mim e por você. E quando nós entendemos estas coisas e sabemos disso, você pode ter certeza que a nossa vida é transformada através da obra de Cristo regeneradora na cruz do Calvário. Nós entendemos que na cruz, Cristo fez o sacrifício perfeito, o qual foi recebido por Deus, o sacrifício feito em nosso lugar, pagou o preço por nós. Nós fomos restaurados da nossa vã maneira de viver, como disse Pedro, através da obra de Cristo. E a nossa ligação perfeita em Deus é aquela que Cristo falou e deixou revelado na palavra, no capítulo 15 de João: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. De que maneira nós devemos pedir? Como? É orando. É orando pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Eu me achego a Deus, e se a palavra dele está em mim e eu estou nele pela fé e pela oração e pela intimidade, eu peço aquilo que o meu coração almeja em Deus. Não é o que a minha carne deseja, mas o que o meu coração deseja, o que a minha fé busca de Deus, porque eu fui instruído pela palavra também, em Colossenses 3, dizendo que aquele que ressuscitou em Cristo, busque as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Então essa instrução nos leva a ter um entendimento do que pedir e por que pedir. Nós pedimos crescimento, nós pedimos maturidade, nós pedimos que a graça de Deus seja cada vez mais abundante, onde abundou o pecado. Porque onde abundou o pecado necessita muito da graça. E nós estávamos neste lugar, mas Cristo nos restaurou através da sua vida e da sua morte, entregue por nós na cruz do Calvário. E esta é a relevância que nós temos que perceber do amor de Deus por nós, da revelação do Espírito Santo através da tua palavra. Então, quando Deus, na sua sabedoria, quando nós estamos falando com Ele, quando nós estamos orando, Ele revela a sua vontade para a nossa vida. Ele diz o que é bom e o que é perfeito para nós vivermos. É aquilo que está em Romanos 12, versículo 1, 2 e 3, né? A boa e perfeita vontade de Deus, ela é revelada. Agora, a partir deste momento, cabe a nós partirmos em direção a esta revelação, a este entendimento, ou ficarmos prostrados, ou ficarmos em nosso lugar e não darmos resposta alguma à vontade de Deus. O que acontece hoje com muitos de nós é que nós não temos respondido à vontade de Deus como Deus pede. Nós estamos fazendo mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Então é necessário que a gente se dobre, a gente se humilhe a esta vontade perfeita, para que as coisas funcionem, para que as coisas deem certo, ou melhor dizendo, para que as coisas fluam no Espírito, através de nós, tanto no nosso lar, na nossa família, nos nossos negócios na terra, em tudo aquilo que fizermos, seja por palavras ou atos, seja tudo para a glória de Deus. E para ser para a glória de Deus, não pode ser o que eu quero, tem que ser o que Ele quer. Então nós vamos ver aqui hoje, nesse estudo, nesse momento aqui da palavra, que este homem chamado Jonas era alguém que ouvia, era alguém que também entendia a palavra de Deus. E ele ouviu Deus dizendo para ele: vá à cidade de Nínive e pregue a minha palavra, porque eu vou destruir aquela cidade se não houver um comportamento diferente, se não houver uma mudança de vida, vai ser destruído. Meus amados, isso é muito forte. Nós sabemos que o fim está próximo. Por quê? Porque os homens se desviaram totalmente da vontade de Deus. Os homens só fazem o que é agradável aos seus olhos. Ninguém está preocupado com aquilo que Deus pensa. Ninguém quer perguntar se Ele quer ou não.
já saem fazendo sempre a vontade própria do seu coração. E isso tem deixado um caos, os lares, a nação, as nações, de todo mundo, porque os homens não querem saber de Deus. Então, o Jonas, quando ouviu esse entendimento da parte de Deus, ele disse: eu não vou para Nínive. Nínive não merece ser anunciado as boas novas de salvação. Eu vou para Tarsis. E realmente ele tomou uma outra posição. Pode fazer de outra maneira. Deus está pedindo para mim ir em tal lugar, mas eu vou para tal lugar. Eu acho que não tem problema nenhum. Esses são os pensamentos que rondam a nossa mente e faz agir segundo os nossos pensamentos. E ele foi para outro lugar mesmo. Ele foi para Tarsis. Aliás, ele tentava chegar em Tarsis, porque durante a viagem um grande temporal, uma grande tempestade alcançou aquela embarcação, e as coisas estavam de mal a pior, e a embarcação, o navio não estava suportando. E vocês conhecem a história, que Jonas foi lançado fora da embarcação para que tudo não fosse destruído, e um grande peixe o tragou, levando assim a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que ele estivesse em Nínive. Mas antes de chegar em Nínive, agora ele está no ventre do grande peixe, e no ventre do grande peixe ele ora, ele faz uma oração a Deus, quando ele entende que já faz algum tempo que ele está ali, e a morte não o alcançou, que ele está sobrevivendo dentro do grande peixe, com muitas coisas acontecendo, algo enrolando no seu pescoço, aquele peixe indo nas profundezas dos mares, e ele entende que ele está descendo, que ele está subindo, que ele está em um momento muito difícil da sua vida, e agora ele faz uma oração a Deus. Então aqui diz a palavra assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Então Jonas está fazendo uma oração, talvez a oração que ele não fez antes, ele está fazendo agora no tempo de angústia. Irmãos, nós devemos orar todos os dias, nós devemos orar quando tudo está bem, nós devemos ler a palavra quando tudo está bem, ouvir a palavra quando tudo está normal em nossas vidas, e também quando está mal. Não tem tempo. Paulo ensinou ou instruiu a gente buscar a Deus a tempo e a fora de tempo, a orar fora de tempo, a tempo e a fora de tempo, orar o tempo todo, orar em tempo integral, em pensamentos, em sabedoria, orar o tempo todo. Agora tem muitos que só oram nesse tempo, no tempo em que as coisas estão mal, e a oração dele é mais uma reclamação do que um agradecimento, ou do que uma busca pela presença. Então nós nos aproximamos de Deus para reclamar da situação em que nós estamos vivendo, para dizer: Deus, eu não aguento mais, o Senhor me abandonou, as coisas não é assim, e não para buscar a presença. E não adianta você querer saltar etapa, buscar algo sem antes a presença. Como é que você pode falar com alguém que não está próximo, que você não está próximo dele? Nós sabemos que Deus ocupa todos os espaços, que Ele está aqui, está ali, está lá, Ele é onipresente. Mas nós que conhecemos a Deus e sabemos disso, primeiro nós devemos desejar a presença dele. A presença é tudo. A presença de Deus faz tremer os montes, diz o Salmo. A presença de Deus nos cura. A presença de Deus nos prospera. A presença de Deus, não queira outra coisa, meu amado, a não ser a presença, porque na presença dele está a perfeição. Então ore para que a presença dele esteja no teu lar, esteja na tua empresa, esteja nos teus negócios, porque a presença dele é tudo. Então Jonas, melhor dizendo, agora ele está desejando a presença, e a presença de Deus realmente está com ele nas profundezas dos mares, no ventre do grande peixe.
Ele diz aqui: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu. Do ventre da sepultura gritei, porque ele estava realmente em uma sepultura. Ele estava no mais profundo dos mares. Não havia mais esperança, naturalmente falando, mas para Deus sempre não há impossível. E tudo é possível ao que crê, diz a palavra. E ele diz aqui: porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Então ele reclama da situação que ele está passando. Diz aqui: eu desci aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha alma da perdição. Mas o versículo 7 é de suma importância para o nosso entendimento. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a minha oração no teu santo templo. Isto é muito interessante. Mesmo no meio da aflição, talvez faltando entendimento naquele momento de angústia e dor, de sofrimento, mas ele diz: quando desfalecia em mim, foi que tudo mudou. Quando desfalecia em mim, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei que o Senhor é vivo. Eu me lembrei que a oração tem poder. Eu me lembrei que quando eu busco a tua presença se faz presente. Eu me lembro que quando eu necessito, a palavra de Deus diz o seguinte: que a oração de um justo pode muitos em seus efeitos. Então, quando nós oramos, sabendo que nós não somos justos por nós mesmos, mas que nós somos justificados em Cristo, e que Cristo nos dá a verdadeira condição de entrar na presença do Pai, então eu entro sabendo que não foi por mim, mas foi por Ele. Ele que me leva a este lugar de santidade, de reverência, esse lugar de amor, esse lugar de paz. Então, quando eu oro, eu vou para um lugar de paz na presença de Deus. A minha alma descansa nele. A minha alma se sente segura no amor dele. Por isso, não busque o que Deus pode te dar. Busque a presença. A presença dele é tudo. Então, quando entrou a presença de Deus no ventre da baleia, o Jonas reviveu. O Jonas respirou seguramente. Quando ele sentiu a presença de Deus naquele lugar mais profundo de angústia e de morte, ele sentiu que a vida chegou de volta, que a vida veio, que a vida estava ainda sobre ele. Então aqui ele diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. E no versículo 9 ele diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei e pagarei, do Senhor vem a salvação. O versículo 10 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Irmãos, que maravilha quando esse entendimento vem em nossas vidas. Nós vemos aqui que o problema de Jonas foi resolvido, porque a presença de Deus veio. A presença de Deus entrou no lugar que talvez ninguém imaginaria que entrasse. A presença de Jonas fez com que ele também meditasse sobre si mesmo, sobre a sua pessoa, sobre a sua vida aqui na terra, sobre o seu propósito. E ele disse assim: mas eu oferecerei. Veio entendimento no coração de Jonas. Eu oferecerei o que? O que está lá fora? Não, eu ofereço tudo que eu sou, eu ofereço tudo que eu tenho, eu ofereço tudo que o Senhor me fez ser em ti. Então, nesse entendimento e nessa sabedoria, há uma revelação profunda da nossa identidade com Deus. Eu não faço porque eu aprendi a fazer, eu faço porque eu sou. Eu sou filho de Deus.
Eu sou filho de Deus, capacitado para falar com o Pai em todos os momentos. Através de Cristo, eu fui gerado de novo no amor de Deus. Através de Cristo eu recebi a filiação através dele, do seu amor, da sua bondade. Através de Cristo eu sou filho. Através de Cristo e do seu Espírito que habita em mim, eu tenho entendimento da graça de Jesus. Então agora eu ofereço a Deus o que eu sou nele. A minha voz, as minhas obras não são para me justificar diante de Deus. As minhas obras é porque eu sou justo diante dele. A minha fé me leva a um entendimento de segurança, de que tudo está feito em Cristo, e é por ele que eu vivo, e é por ele que eu vou me mover o tempo todo. Então aqui a palavra de Deus diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em terra seca. Só Deus pode falar com o seu problema, meu amado. Só Deus pode resolver as tuas lutas e as tuas dificuldades. Mas antes de tudo, queira a presença dele. Não queira alguém que venha apenas te livrar. Não queira alguém que venha apenas tirar o desconforto que você está passando. Queira alguém que é um amigo, que é um pai, que é alguém que te ama muito, 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 desde a cruz do Calvário. O seu amor foi revelado. Não queira Deus como alguém que vai livrar você da barriga do peixe, mas queira alguém que vai conduzir você ao propósito de vida que Ele tem para com você, para com a tua família, para com o teu lar. Então a primeira coisa que você tem que pedir a Deus neste momento em que nós vamos orar, não é: Deus, me livra dessa luta, dessa dificuldade. Não, Deus, eu quero a tua palavra, eu quero a tua presença, eu quero esta intimidade da oração, eu quero estar contigo o tempo todo, Senhor. Me ajuda a entender isso. Nós vamos orar agora e pedir isso ao nosso Deus. Pai Celestial, a coisa que mais deseja o nosso coração neste momento, Senhor, não é carro, não é cavalo, não é ouro e nem prata, mas é a tua presença. A tua presença nos curou no Calvário. A tua presença se revelou através de Cristo. A tua presença, o Espírito Santo, traz fortemente ao nosso coração. Que o Espírito agora entre nesse lar, nesta família, entre agora no coração deste homem e desta mulher, e venha desejar muito. Aquele que está afastado da tua palavra, aquele que há tempo não congrega, aquele que há tempo não tem comunhão com a igreja, não tem comunhão com os irmãos, que ele volte a ter comunhão, Senhor, que ele volte a desejar, a estar em ti, a estar na tua palavra, a estar em tua presença, pois tua presença é tudo, Senhor, que nós podemos desejar. Espírito Santo, a tua misericórdia nos alcance agora, gerando vida neste lar, gerando vida nesta igreja, gerando vida neste povo, gerando vida nesta nação em que nós habitamos, Pai, gerando vida entre as nações do mundo, gerando vida e obra missionária em toda a terra. Espírito Santo, que a tua palavra entre como um vento e não volte vazia nesses corações que ouvem agora esta mensagem até o final. Que a graça do Senhor possa ser revelada profundamente no coração de cada um, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos.